Se no início dos anos 70, Rita Lee parecia em busca de um lugar ao sol, no meio da mesma década, a cantora e compositora paulistana já havia se transformado na maior estrela do pop rock nacional. Com recordes de venda a cada novo álbum lançado, diferentes sucessos tocando nas rádios e programas de TV em todo o país, a cantora muito havia deixado de ser uma aposta para se transformar em uma certeza. Mas será que Rita Lee teria fôlego para mais uma década de sucessos? A resposta veio logo no ano de 1980, com o lançamento de mais um disco homônimo que não apenas reposicionou musicalmente a artista paulistana, como abriu passagem para uma sequência de outras obras também muito bem sucedidas. Renan Guerra, nós já conversamos sobre o disco Fruto Proibido de 1975, que mostra esse lado mais roqueiro, glam da Rita Lee. Depois a gente falou sobre o homônimo disco de 1979, que destaca essa busca da artista por uma sonoridade cada vez mais dançante, com um pezinho ali no Brazilian Boogie. Mas qual é a sua relação com esse trabalho que encerra a nossa série especial aqui sobre a cantora no ano de 1980? No dia que você mandou que a gente ia fazer essa pauta, você escreveu o nome do disco e todos os nomes dos discos dela se chamam Rita Lee. Só que tava uma outra data, que não era 1980. E eu falei, que pena, a gente não vai cobrir o disco de 1980. Porque o disco de 1980 é o meu preferido. Aí depois, quando você mandou a pauta, eu fiquei feliz, que eu pensei, ainda bem, é o meu disco preferido dela. E é um disco que eu gosto muito, assim, eu acho que a gente passou por outros momentos da Rita. Eu acho que esse é um momento bastante único e é aquilo que eu falei no episódio passado. Acho que a gente chega numa fase em que a Rita consegue navegar de braçada nos anos 80, independente de qualquer coisa que essa década intensa tenha gerado nas pessoas. Eu acho muito emblemático que esse disco seja lançado em 1980, porque ele é meio que um apontamento para tudo que vai rolar dali para frente. A gente vai ter Blitz lançando disco logo mais, a gente vai ter Marina Lima lá na segunda metade dos anos 80 lançando coisas também muito emblemáticas. Mas é curioso que esse disco de 1980 ele tenha todos esses elementos de synth pop, new wave e toda essa pegada do novo pop rock brasileiro, né? Até em termos de poesia, ele tem algumas coisas que são um pouco mais picantes e até livres, lembrando que a gente já está nos últimos anos da ditadura militar no Brasil, assim. Ele também é o meu disco favorito da Rita, eu acho ele fantástico. Para mim já começa com um acerto absurdo, que é essa imagem de capa, que ela aparece com essa roupa meio esvoaçante, assim, numa coisa meio um plano meio enevoado, ela se mesclando com esse fundo, assim. Eu sou completamente apaixonado por esse disco e é um que, vez em quando, eu sempre levo alguma das músicas desse disco pra discotecar, porque eu acho que ele segue muito de onde ela parou no álbum anterior, mas ele vai pra uma outra pegada, né? É um outro tipo de música pop aqui. Sim, e ele segue absurdamente moderno, né? Total. Ele funciona ainda muito bem na pista. Você citou a capa do disco, ela usa nessa foto de capa uma roupa assinada pela Norma Kamali, que é uma estilista norte-americana. É uma roupa específica desenhada para ela. No livro, na autobiografia, ela fala que depois a Elis Regina teria copiado essa roupa no show do Falso Brilhante, mas eu acho que ela… É muito parecido. Só que eu acho que ela troca o nome, porque eu acho que é o show do Trem Azul já. Não sei se chamava Falso Brilhante, porque o Falso Brilhante é dos anos 70. É verdade, mas se vocês procurarem no Google… É do Trem Azul. Se vocês procurarem Elis Regina Trem Azul ou Elis Regina ao vivo 1981, vocês vão ver que a roupa é bem parecidinha. É meio um bufante, assim, nas mangas, né? E tem o cintinho igual ali, que essa coisa que prende na cintura é bem parecida. E eu lembro que na época que eu passei a ouvir muito esse disco, foi ali na fase 2011, 2012, por aí. E o meu amigo tinha o vinil desse disco. E aí, nessa época, a gente gostava muito da Florence The Machine. E a gente brincava, dizendo assim, Florence The Machine sonha com essa capa. Jamais terá uma capa igual a essa. Chocado, é muito parecido, não tinha me ligado, mas de fato lembra muito.
Bom, após o lançamento do álbum de 1979, né, que foi o primeiro da parceria com o produtor e marido Roberto de Carvalho, que vendeu 500 mil cópias só no ano de lançamentos, muitos dos críticos da época se perguntavam se o sucesso da Rita Lee duraria até o próximo verão. E com o sucesso do último trabalho, lotando estádios e novas composições, a Rita Lee decidiu entrar em estúdio para as gravações do novo álbum que acabou conhecido como Lança Perfume. Ele é um disco homônimo, mas por conta do sucesso dessa faixa, ele acabou sendo batizado como esse disco, e acaba sendo uma das características da Rita Lee pelos próximos anos. Vários discos que são álbum homônimos acabam levando o nome de algumas das músicas conhecidas dentro desse disco. Que a gente falou do disco anterior também, que ela chamava de Mania de Você. Isso. Esse também, na biografia, ela chama de O Disco Lança Perfume. Perfeito. Até, inclusive, se vocês forem abrir nas plataformas de streaming hoje em dia, alguns desses discos já foram rebatizados, outros seguem apenas como Rita Lee. E, mais uma vez, ela contou com a produção do Guto Graça Mello, né, e a coprodução do Roberto Carvalho, investindo na formação de um repertório, mais uma vez, curto, né, como a gente falou nos outros dois discos. São sempre trabalhos muito enxutos, só que eficacíssimos. E a diferença em relação ao disco anterior, de onde vieram faixas como Mania de Você e Doce Vampiro, estava na busca da artista por uma sonoridade cada vez mais pop, acessível e que vez ou outra incorporava elementos da MPB e da música latina. O próprio processo de criação do disco, segundo a cantora, foi bastante tranquilo. Baila Comigo, por exemplo, foi feita pela cantora em 5 minutos após ter sonhado com a canção. Lembrando que Mania de Você, também do disco anterior, é outra que ela sempre celebra o fato de que foi composta muito rápido. A Rita Lee sempre foi muito uma compositora muito rápida, tanto que vários artistas mandavam às vezes melodias para ela e ela ajudava na composição de um jeito muito brilhante. Ela sempre foi muito safa nesse processo de escrita, né? Sobre Baila Comigo, também na autobiografia ela fala: quando ainda estava grávida do Juca, um dia sonhei que cantava uma música desconhecida, mas muito familiar, aquelas surrealidades que acontecem em sonhos e que a gente lá na hora acha super normal. Levantei, encaixei o violão na barriga e em 5 minutos, Baila Comigo estava feita. Meu ego não interferiu em nada, o santo fez tudo sozinho. Aliás, um santo pioneiro ambientalista, quando ainda nem existia a moda de artistas defenderem a natureza. Aí, ó, perfeito. E assim, ele é um disco um pouco mais simples tecnicamente, ele é um disco onde a Rita Lee alcança esse ápice do pop, de dialogar com as massas de um jeito muito incrível, só que ainda assim ele é um disco muito sofisticado, muito bem trabalhado em estúdio. Mais uma vez ela contou com o suporte do Lincoln Olivetti e do Robson Jorge, revelando ao público uma sequência de faixas tão radiofônicas quanto musicalmente elaboradas. E aí a gente já pode começar falando da música de abertura, né, Lança Perfume. Eu acho fantástica. Existe uma versão um pouco mais curta nas plataformas de streaming, mas eu gosto da versão completa porque ela começa com uma levada de piano, assim, uma coisa meio sofisticada, meio chique, uma coisa meio piano bar, e de repente ela muda a levada da canção e ela fica uma coisa mais dançante. Tem a questão dos apitos, mais disco mesmo. Eu sou apaixonado por essa música. Ela fala que essa música tem na base, apesar de ser uma música disco e ter esse diálogo, ela tem na base uma conversa com alguma coisa da bossa nova. Então por isso tem essa construção específica. E eu acho que Lança Perfume tem, além da faixa ser icônica, tem o videoclipe feito por Fantástico, que também é maravilhoso, que ela tá andando de patins num rink, assim, uma coisa bem 70s. É perfeito. E eu acho que é muito interessante que é uma faixa que segue muito moderna. E eu acho que isso tem a ver com essa perspectiva da Rita e do Roberto e dos produtores de serem pessoas muito atentas às tecnologias e ao que estava acontecendo na música no mundo nesse momento. Ela conta no livro que um pouquinho antes do disco ser gravado, eles já estavam circulando em uma turnê muito longa pelo Brasil com o disco anterior, o Mania de Você, e eles já estavam experimentando algumas coisas que eram novas no palco. Então, por exemplo, ela passou a usar o microfone sem fio, que para as pessoas era uma loucura, achavam que ela estava fazendo playback, que ela não estava cantando, essas coisas todas. E nesse disco eles passam a experimentar com esses novos instrumentos. E eu acho muito interessante que eles investem muita grana nessas coisas e são os melhores instrumentos. Então o disco continua muito bom, com uma sonoridade muito boa, porque tipo, eles estão trabalhando com as mesmas coisas que os artistas gringos estavam trabalhando, assim. Então acho que esse momento dela
poder vender muito, dela poder circular muito e ganhar muito dinheiro, faz com que ela invista muito dinheiro nessas coisas. Que tem até uma entrevista que ela fala pra Gabi, gostaria de ter ganhado mais dinheiro. E a Gabi diz, você não ganhou tanto dinheiro? Ela falou, ganhei, mas eu gastei, que eu gastava tudo. Sim. Em todas as coisas. E é interessante que ela gastava nessas coisas que hoje em dia a gente discute, sei lá, sobre os artistas pop atuais. Ela tinha uma preocupação de gastar o dinheiro dela investindo em novas turnês, em novos discos, em novas coisas. Então, acho que isso também é muito rico e deixa essa produção específica desse momento dela ainda mais diversa, interessante e moderna. Até entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90 ali, que é o período de, entre aspas, decadência dela, que é o disco onde ela começa a ter menos impacto comercial no lançamento de discos, ela continua ainda gravando e produzindo discos em Los Angeles, por exemplo, que ela é uma das primeiras a fazer esse movimento, que depois vai ser uma coisa até bem característica de artistas brasileiros saindo do Brasil para gravar tanto em Los Angeles como em Nova York. A Marisa Monte vai gravar algumas coisas lá, quanto, por exemplo… Bethânia faz isso, Djavan. No Reino Unido, por exemplo, vai ter muita gente que tá indo. Então ela meio que é uma das precursoras disso, de de estreitar laços com produtores e artistas internacionais. E nessa coisa dos palcos que você falou, de ela investir no próprio repertório, ela começa muito a trazer tanto a questão do figurino, que vai ser uma coisa que ela vai explorar ainda mais na década de 1990. Vai ter show dela nos anos 90, por exemplo, que ela vai usar, sei lá, 3 a 5 figurinos diferentes durante as apresentações ao vivo, né? E aqui ela já começa a fazer isso, traz alguém fantasiado de alguma coisa, traz modelo na época do Miss Brasil 2000, ela traz modelos pra cima do palco. Eu acho que até tem um fato curioso que é o da Adriana Calcanhoto, né? Que ela fica pelada em cima do palco. Isso, no show de Porto Alegre, né? É a Adriana Calcanhoto. E ela falou que essa ideia do Miss Brasil 2000 era uma ideia inspirada numa apresentação da Luz del Fuego, que a gente já citou a Luz del Fuego nos outros episódios. Acho que é interessante, já que a gente está falando de shows, falar que nessa época ela fazia espetáculos pelo Brasil inteiro. E aí, tanto do Mania de Você, quanto do Lança Perfume. E aí ela faz, realmente muitos estados. Ela fala, por exemplo, que nessa época ela toca em Brasília, que era que era o Distrito Federal, que ela tava meio proibida durante a época da ditadura. Ela nunca tinha voltado, ela volta com o Lança Perfume a cantar em Brasília. Ela faz várias capitais e várias cidades do interior. Ela viajava o interior com um caminhão dela própria, com todas as estruturas que ela levava. E é curioso que no livro ela chama dessas viagens de caravana Holiday, que é o mesmo nome da caravana do Bye Bye Brasil. Ela chama assim no livro, e é interessante que aí ela conta que por essa grande quantidade de shows que ela e o Roberto estavam fazendo, é uma fase que os dois começam a usar muito Mandrix e Quaaludes, que são drogas que nem tem mais hoje em dia, gente. Mas que era barras pesadas. E aí ela falou que era um costume, que eles saíam com muita adrenalina dos shows, e aí eles tomavam essas coisas e depois dormiam. Só que chegou uma fase dessa turnê que ela tava já se exagerando. E daí ela termina esse capítulo e ela fala assim: não saber quando parar is my middle name. Não demorei a entrar no palco já babando, muitas vezes nocauteada antes do bis, para a alegria dos jornais locais sensacionalistas. Se naquele tempo tivesse internet, certamente eu não sairia dos trending talks. Hashtag Ploft caiu. Eu amo que no livro ela escreve com a mesma logística dela de Rita Lee do Twitter, né? Perfeito. Pra terminar essa parte que a gente falou da turnê do Lança Perfume, acho interessante citar aqui no lançamento da estreia da turnê aqui em São Paulo, no AMB, foi a única vez que os pais dela foram assistir a um show dela. E ela não sabia, eles estavam na 4ª fileira, e ela disse que ela não viu tudo. E ninguém avisou que eles iam estar lá. E aí ela disse que ela mostrou a bunda no palco, jogou perfume com o extintor de incêndio nas pessoas, falou um monte de palavrão, que ela disse que provavelmente não teria falado se ela soubesse que os pais dela estavam lá. Mas achei bonitinho contar que eles foram assistir a essa turnê específica. Fofa. E aí, seguindo aqui nas músicas, a gente tem uma sequência de composições muito icônicas dentro do repertório da Rita Lee, que continuaram sendo tocadas pelos próximos anos. Uma das mais representativas é Bala Comigo, que a gente já acabou comentando rapidinho aqui, que é outra que incorpora elementos de rock e música latina. Mas tem uma que chama bastante atenção para mim, que é Shangri-La. Ela era originalmente chamada de Bad Trip,
ela é uma das primeiras composições da Rita Lee. Ela fazia parte da época do projeto Cilibrinas do Éden, que é o primeiro projeto que ela teve junto com a Lucinha Turnbull. Eu acho esse nome fantástico. Ela foi originalmente censurada pela ditadura e reformulada para uma canção mais romântica, né? Porque na época tinha o trecho que ela cantava: tive vontade sim de dar um tiro na cabeça. E aí ela é outra que tem algumas mensagens ali meio retrabalhadas, mas eu acho muito curioso como ela é a canção que mais destoa do restante do disco. Ela é uma coisa bem pop psicodélico mesmo, meio que da época dos Mutantes ali. Ela fala que ela tinha vontade, que ela gosta muito de música latina, mas que antes ela não sabia como encaixar isso no trabalho dela. E que o Roberto de Carvalho traz essa possibilidade deles criarem essas narrativas. E aí eu acho muito curioso, porque nos anos 2000, a Bethânia vai incluir nos shows dela um medley em que ela junta Shangri-La e Baila Comigo, fazendo uma música só. E é uma coisa muito constante depois que ela canta em vários shows, durante vários anos. E como a gente falou aqui no episódio anterior, a Rita Lee só era realmente amiga, best friend da Elis. Ela não era muito dada às outras cantoras da MPB, elas não eram, tipo, amigas. A Rita e a Bethânia nunca foram amigas ou colegas que se trocavam muitas coisas. E aí é muito interessante que nos anos 2000 a Bethânia grava essas faixas, tá a versão ao vivo no Maricotinha, e depois elas se encontram e aí tem alguns ao vivo, alguns shows que a Rita canta com a Bethânia, Baila Comigo. Então acho bem legal citar, porque quando a Bethânia junta as duas músicas, faz muito sentido as duas músicas, e você pensa, nossa, fez muito sentido, porque ela tá cantando Shangri-La e de repente entra Baila Comigo do nada, só que faz sentido. Perfeito. Outra que ficou muito famosa é Nem Luxo, Nem Lixo. É uma dessas canções que refletem esse lado mais contestador e social da Rita Lee, mas que é uma puta canção pop, como tudo que ela fazia nessa época, né? Outro grande sucesso, presente em várias releituras ao vivo depois que ela vai lançar, né? Eu acho uma composição maravilhosa, e é interessante que ela disse que essa faixa também vem desse conceito que você tinha citado de canções que parece que baixou o santo e ela faz rapidinho, porque ela falou que já tava brincando com essa coisa do luxo, lixo, que é um jogo de palavras meio usual na poesia, que já era uma coisa que se usava na poesia concreta, mas que nunca tinha sido usado na música. E ela tinha ficado com essa ideia de explorar esses paradoxos e essa brincadeira. E aí ela ficou com isso na cabeça um tempo, e depois veio o resto da letra de Nem Luxo, Nem Lixo super rapidinho também. Então acho bem interessante. Eu acabei não colocando aqui na nossa listinha, mas Bem Me Quer é outra que eu gosto demais, assim. Ela logo no comecinho do disco, depois de Lança Perfume. Diga que me odeia, mas não vive sem mim. Eu amo essa música. É outra que ela é uma mescla do pop ali, do pop rock dos anos 70, mas já com essa atualização um pouco mais acessível, ainda mais pegajosa. Tem O Rameu também, que é a música de encerramento do disco e que continua reverberando nos futuros trabalhos. Então ele é meio que uma coletânea, assim, tem várias canções. Eu acho o finalzinho ali com o João Ninguém e O Rameu é essas coisas que às vezes as pessoas… A gente fala dessas perspectivas de liberdade sexual, de liberdade feminina da Rita, mas às vezes as pessoas esquecem essas potencialidades políticas da Rita, de desacato, de bagunça da ordem por dentro do sistema. Acho que isso é muito interessante, porque João Ninguém, ela fala que tem muito da relação dela, ela puxa muito do que ela via do General Figueiredo, que era um dos presidentes da ditadura militar, e ela faz essa música debochada, falando meio que descrachando essas coisas. E o O Rameu, ela traz também por uma faixa que ela chama de hino do desacato, assim. E é curioso que quando ela usa no refrão de O Rameu as palavras guerrilheiro forasteiro, ela disse que ela puxou isso de um canto da torcida corintiana no dia que ela foi assistir um jogo, porque ela também gostava de ir a jogos do Corinthians. Ela vai lançar, se eu não me engano, já na década de 70 já tem canções sobre o Corinthians. O Corinthians acaba sendo uma das citações ao longo da carreira dela, né? Até inclusive na época da morte foi uma coisa que a torcida do Corinthians em peso relembrou também, né? Sim, o Corinthians tem uma relação muito forte com diversas figuras, né, que são… E tem uma relação forte com o rock, é curioso. Sim. Também, né? Porque algumas figuras, assim, importantes da história do Corinthians têm essa relação. Acho muito legal, pessoas muito legais torceram pelo Corinthians.
Quais que são as suas músicas favoritas desse disco, Renan Guerra? Eu acho que Lança Perfume é uma faixa hors concurso aqui. Sim. Porque é uma coisa que a gente sempre toca igual, a gente toca na Zig quando a gente faz festa. Verdade. É uma música que sempre volta, então acho que é maravilhosa. Eu acho o Baila Comigo e Shangri-La duas belezinhas ali, mas eu acho que nem Luxo nem Lixo tem uma beleza charme, muito né? única, assim. Então eu gosto demais dessa canção. Concordo, eu aprecio todas essas. Sendo honesto, assim, eu acho que João Ninguém, ela é a que menos me pega, apesar de ela ter esse impacto político muito forte. Mas é que o disco, ele tem uma sequência assim, de abertura tão poderosa, Lança Perfume, Sim. daí cai em Bem Me Quer, aí entra Baila Comigo, aí vem Shangri-La, aí vem Caso Sério, que é outra música que é um baita sucesso que a gente não comentou. Atualmente, o disco é considerado uma das obras-primas do pop rock nacional, só que na época não foi bem assim, como a gente comentou nos outros 2 programas. A crítica especializada sempre pegou muito no pé da Rita Lee, falando, e nessa época começaram inclusive a atacar o próprio Roberto de Carvalho, que sempre trouxe essa coisa da guitarra para dentro dos discos, só que aqui ele foi criticado por suavizar o rock, por trazer uma outra proposta, né? Críticas à parte, enquanto os jornalistas falavam mal da Rita Lee, é uma pessoa muito… que a gente sabe que é extremamente cri-cri e que era talvez a pessoa mais difícil da música brasileira. Na fase em que ela estava gravando este disco, liga pra ela. E é ninguém mais, ninguém menos que João Gilberto. É durante o processo de gravação do Lança Perfume, ela recebe uma ligação dele, ela acha que é trote. E ela tá quase parece a desligar, pensando, gente, João Gilberto tá me ligando, tá louca, né? Estou completamente louca. E aí ele chama ela pra participar do especial que ele ia fazer na TV Globo. E eles cantam juntos, mas ela sempre acha que, tipo, mas que eu não sou uma cantora. E o João Gilberto tá me chamando pra cantar e todas essas coisas. E aí é interessante que o editor aqui da biografia dela fala: Rita, talvez, só talvez, se o João Gilberto te chamou pra cantar com ele no dueto, é porque ele te considerava uma boa cantora, considerando que ele era a pessoa mais crítica para cantores deste país. Então, acho que se ele chamou, significa que você era, sim, uma grande cantora e você tem que aceitar este fato. O João Gilberto tem até uma postura bem interessante na década de 80, que além da Rita Lee e obviamente de toda a galera da Bahia ali, que ele era super próximo, Caetano Veloso, Gil, Gal e Bethânia, ele também vai apontar para Lobão, né? Então ele tem esse curioso olhar para essa música pop dos anos 80 que ele acaba transportando para dentro do palco, né? Sim. A gente falou de música pop, o sucesso da Rita Lee com o público geral, e é uma coisa que a gente já citou nos outros programas também. Rita Lee sempre estava presente nas trilhas de novela. Ela é a cantora com o maior número de trilhas de abertura de novela, e a gente falou no episódio passado que uma novela ganhou o nome de uma música dela, e esse disco também tem isso, que é o caso de Baila Comigo. Baila Comigo, a faixa vira o título da novela de 1981 da TV Globo, criada pelo Manuel Carlos, e aí o tema de abertura é Baila Comigo também. E apesar desses ataques dos críticos, em 1980 a revista Isto É revelou que o álbum vendeu impressionantes 130 mil cópias apenas no primeiro mês de lançamento. Hoje estima-se que o disco tenha vendido quase 1 milhão de cópias, principalmente após o relançamento do mesmo em formato vinil em 2020. Então foi meio que um rebuliço, assim, a galera foi atrás desse disco, que já era um dos mais procurados em sebos. Você dificilmente encontrava ele em bom estado, porque ele sempre foi um disco que se esgotou muito rápido. Mas em 2020 ele foi relançado, e com a consequente morte da cantora há poucos meses, ele de novo continuou sendo um dos mais vendidos. Ele recebeu disco de ouro, platina e diamante. Aí, então segue. Até se você abrir o Spotify hoje, você vai ver que ele é um dos mais tocados ali na discografia dela. Já a turnê nacional ocorreu no final de 1980 até o início de 1981, e nos primeiros shows de 1980, Rita Lee engravidou do seu terceiro filho, que é o Antônio Lee de Carvalho. No livro ela fala, porque a gente falou no episódio passado que ela e o Roberto estavam na fase muito, que eles só transavam. E aí ela fala assim, quando ela vai começar a falar desse disco, ela fala: o casal de coelhos RR continuava firme e forte. A graça era transar em locais inusitados
inusitados, de banheiros de avião a praias desertas, de banheiras de espuma a escadas de incêndio, de elevadores de serviço a camarins de shows. Com essa bagagem erótico-musical, partimos para um novo disco, o Lança Perfume, a consagração total das nossas parcerias, cada vez mais autobiográficas. Éramos creme de la creme para voyeurs auditivos. Perfeito. E eu acho que o mais impressionante desse disco do Lança Perfume é o quanto ele foi um disco impactante mundialmente. A gravadora percebeu que ele era um possível sucesso global, então os singles do disco foram distribuídos na América Latina, Europa e América do Norte, Japão também. No Japão também, fazendo com que Lança Perfume liderasse as paradas francesas durante 2 meses. Mas o fato mais curioso de toda essa distribuição internacional foi uma história compartilhada pela Regine Zisselberg, que é considerada meio que a dama da noite da Europa, uma das primeiras DJs, uma mulher que modernizou esse conceito de música dançante nas pistas, que, segundo ela, no ápice do sucesso de Lança Perfume em 1980, um certo senhor apareceu para ela na pista e falou se ela poderia tocar alguma música da Rita Lee. E ela tocou Lança Perfume, e esse distinto senhor era ninguém menos do que na época, Príncipe Charles, hoje o Rei Charles III, que, segundo ela, divertiu-se horrores dançando essa música nas pistas. Isso virou matéria do Daily Mirror. E aí fala que ele sabia cantar a música, que ele é realmente fã da Rita Lee. E na matéria do Daily Mirror, eles falam Rita Who? Tipo assim, quem é Rita, sabe? Questionando isso. E aí conta essa historinha de que ele gostava da Rita Lee. Fala que a Regine conta que ele gostava de música brasileira, de samba, que ele dançou 2 horas na pista com essas músicas e que ele pediu especificamente a Rita Lee. E é engraçado que no final da matéria eles falam assim: será que a Regina, uma pessoa acostumada, cansada de citar nomes, não teria se confundido? Poderia ser Peggy Lee, Brenda Lee, Lip Lee. Não, era Rita Lee. Era Rita Lee. E aí é maravilhoso que a Rita guardou esse recortinho de jornal, porque quem publicou esse recorte foi o Roberto Carvalho, que tem essa matéria deles. E a gente citou esse sucesso internacional, e é curioso que esse compacto que foi lançado em vários países chegou a entrar nas paradas internacionais da Billboard, né? Olha, então chique. é um marco bastante importante. E é curioso que a gente falou aqui do sucesso, desse momento importante, e no próprio livro dela, como vocês viram, eu trouxe muitas informações, porque é talvez um dos discos que ela mais conta histórias no livro. São mais de 10 páginas que ela vai e volta em informações desse disco, o que também é até curioso, considerando que a gente falou ali a quantidade de drogas que ela estava usando nessa época, e ela ainda tem muitas lembranças específicas surreal desse disco, que eu acho que é um disco muito importante para tudo aquilo que ela vai fazer posteriormente nos anos 80, né? Boa, a gente vai ter logo no ano seguinte o Saúde, que pra mim é outro espetáculo na discografia dela. Sim. A gente vai ter o Rita Lee e Roberto de Carvalho. O Saúde é um caso desses que você falou, que é um disco que se chamava só Rita Lee e virou já Saúde. Mudou na plataforma Exato. Saúde. A gente vai ter também o Rita Lee e Roberto de Carvalho de 1982. A gente vai ter o Bombom de 1983. E um que tem virado um cult cada vez maior é o Rita e Roberto de 1985, que é o disco mais sombrio / gótico. Ela, inclusive… Foi relançado agora em vinil, né? Ela inclusive falava que ela ouvia muito The Cure na época e outras bandas góticas que vinham surgindo ali. É um disco que eu gosto bastante, é um disco essencial, assim, ele é meio menos ensolarado em relação a esses outros que a gente comentou. Renan Guerra, para encerrar aqui, qual que é o impacto desse disco de 1980 da Rita para você até hoje? Você acha que ele continua reverberando muito bem? Eu falei no início, né? Esse é o meu disco preferido da Rita. Eu acho que ele é perfeitinho, assim, do início ao fim. Eu acho muito interessante como ela dialoga com uma série de ritmos e de gêneros, como a gente falou aqui, né? Ele vai da bossa nova, disco music, da música latina ao rock, e tudo isso é muito bem amarrado de uma forma muito única. Eu acho até hoje o disco mais chique da Rita Lee, assim. Tem uma classe, tem uma coisa, assim, um refinamento que é muito bonito. E eu acho muito legal que ele continua sendo o disco mais chique, ainda falando
das maiores putarias, assim. Então acho que isso que é o mais interessante, é o mais divertido, porque a Rita continua sempre tendo esse charme e essa beleza na forma de construir as suas canções e de lidar com a música pop e entender a importância da música pop sem nenhum preconceito. Eu acho que o mais fascinante desse disco é que, assim, se a gente pega uma geração anterior de jornalistas, a gente, eles vão colocar muito o Fruto Proibido como a grande obra. E eu acho que ele é a grande obra da Rita no sentido de que ele foi muito revolucionário em tudo que ele se propôs na época, né? Mas eu vejo que esse disco em específico é o que mais dialoga com as novas gerações. Então, vira e mexe no Twitter, no TikTok, tem gente muito nova, muito interessada por ele. Eu sinto que ele é um disco que ele sobreviveu para muito além da década que ele foi lançado. De novo, ele foi lançado em 1980, ele teria tudo para meio que se perder nessa infinidade de obras que surgiram ali pela próxima década, mas ele é um disco que permanece até hoje muito fresco. Já cansei de ver DJ gringo e brasileiro em discotecagem, coisa do tipo, trazendo músicas desse disco ali para tocar nas pistas, uma versão mais dançante, com uma batida um pouco mais destacada. Então acho que só reforça o quanto ele é um disco não só essencial na carreira da Rita, mas para tudo que vai ser produzido nos anos 80 e até hoje, né? Sim, porque aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast de como os anos 80 é uma década que os artistas brasileiros não passaram incólumes. Tirando a Maria Bethânia, todos eles se entregaram às coisas eletrônicas. E algumas pessoas fizeram isso de maneira muito boa e outras fizeram da maneira mais cafona possível. E eu acho muito interessante que a Rita Lee, por essas parcerias com os produtores que a gente já citou aqui, que são nomes fundamentais nesse processo, ela passa sempre a ser uma espécie de pioneira nessas experimentações. Então, ela, como eu falei antes, ela traz alguns instrumentos, algumas coisas, ela vai para fora, experimenta com alguns instrumentos ou algumas coisas eletrônicas que são diferentes e que são novas, e ela não tem medo de usar isso. Que eu acho que muitas vezes, sei lá, o pessoal do rock tinha essa coisa, a gente não pode usar isso ou aquilo, porque vai descaracterizar o que a gente está fazendo. E ela não, ela pegava essas tecnologias que eram muito interessantes e que eram muito novas, muito fervilhantes e colocava dentro do universo da Rita Lee. Sim. E eu acho que é por isso que os trabalhos dela dos anos 80 envelheceram tão bem, porque ela em nenhum momento é engolida pelas modas que são ditadas naquele momento. Então os discos dela seguem frescos, eles não ficam necessariamente datados, assim. Eles representam os anos 80, mas eles não são fechados nos anos 80. Eu acho que isso é muito interessante. Perfeito. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Quem é apoiador do nosso podcast já ouviu essa trilogia meses antes dela ir ao ar para todo mundo nas plataformas de streaming. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E se você já ouviu os outros 2 programas, como eu já citei, recomendo acessar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu organizei toda a discografia da Rita Lee, do pior para o melhor lançamento, incluindo discos ao vivo e outras coisitas mais nessa discografia fantástica. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E, de novo, se puder, apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.